Senhor Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos, né? Um bom dia, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, né? Estaremos aí meditando um pouquinho na palavra de Deus. E Deus, Ele tem uma palavra para você nesta manhã. Que o Senhor possa te abençoar, que esta palavra ela possa falar ao seu coração. Estaremos aí meditando um pouquinho na palavra de Deus. Estaremos fazendo aí um períodozinho de estudo, né, do livro de Apocalipse, né, no seu capítulo aí de número 2, a partir do seu verso de número 1, estaremos lendo aí até o verso de número 7, que vai falar da igreja de Éfeso, né? Uma igreja que durante um período fez aí a vontade de Deus, trabalhou conforme a vontade de Deus, mas infelizmente, né, devido ao seu período, né, de andamento, acabou aí se esfriando na fé, acabou deixando que a palavra de Deus fosse prioridade na sua vida. E nós estaremos lendo, né, alguns versículos no nome de Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu texto sagrado das Escrituras e vamos ler em nome de Jesus. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Diz a epígrafe da palavra de Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em alguns textos, em algumas traduções, vai dizer, deixaste as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, né? A palavra de Deus nesta manhã, ela vem nos relatando de um acontecimento cujo cenário é a solitária ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo, nas imediações da Ásia Menor. De acordo com os historiadores, Patmos era improdutiva, uma região deserta e rochosa, uma perigosa armadilha para apóstolos aposentados. Mas foi nesse local, nesse cenário, que João recebeu a grande revelação. Quem era João? João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos filhos do trovão, um pescador da Galileia, que acabou se tornando um dos 12 apóstolos. Era autor do 4º evangelho e de 3 epístolas. O último apóstolo
vivo, né? Então nós sabemos que João, um dos últimos apóstolos vivos, o tão conhecido, o discípulo amado, né, de Jesus, aquele que reclinara a cabeça no peito do Senhor. E Deus escolhe João para revelar as coisas que ainda estão por vir. Muitos, né, de acordo com muitos cientistas, né, de acordo com outras pessoas que leram e que até estudaram esses textos, acham que não passam de mera história. Outros dizem que já estamos vivendo as coisas que estão descritas neste livro. Mas não é verdade. Não é verdade. A Bíblia, ela relata que esses acontecimentos, eles só terão início quando a igreja ela for arrebatada da face da terra, quando a trombeta soar e o Senhor vier buscar os seus. De acordo com a história, Domiciano, após assumir o trono, Domiciano sucedeu Nero. Nero também foi um grande perseguidor da igreja que encharcou a arena com sangue de cristãos, sangue de homens, mulheres, crianças que não se curvaram à adoração a outros ídolos, que não se curvaram à imposição que foi posta de adorar o imperador. E Domiciano, após assumir o trono, ele vem novamente perseguindo os cristãos com muito mais força, com muito mais rigor, com muito mais fúria. E ele decreta também a adoração ao imperador para manter unido o império. E nenhum cristão escaparia caso não adorasse a César. César tinha que ser o centro das atenções. César tinha que ser adorado por todos aqueles que residiam sobre a área que era comandada pelo exército romano. E João, por não ter negado, por não ter adorado, não ter se colocado de joelhos para adorar o imperador, foi levado, julgado e condenado a viver na prisão da ilha de Patmos. Patmos, naquela época, era o Alcatraz que outrora nós víamos em funcionamento por aí. Lá, em meio ao seu sofrimento, Deus manifesta seu poder e revela a João as coisas que ainda iam acontecer. E junto com essa revelação, ele também recebe instruções para dar às 7 igrejas da Ásia. É o que nós estamos vendo. Foram 7 cartas escritas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. De acordo com alguns historiadores, nós estamos vivendo um tempo onde, de acordo com a palavra de Deus, se refere ao tempo de Laodiceia. Uma igreja que, infelizmente, numa próxima oportunidade que o Senhor assim nos conceder, nós estaremos também estudando e meditando sobre esta igreja. Mas neste momento, nós estaremos meditando um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, né? Éfeso era uma igreja onde nós acabamos de ler, era uma igreja que era leal, que era fiel, que batalhava contra os falsos, os falsos apóstolos, os gnósticos, que eram homens que eram pessoas que distorciam, a palavra de Deus, e eles eram combatentes dessas seitas. Mas a palavra de Deus acabou de dizer que chega um tempo que o amor, a obra
o amor que eles dedicavam à obra e a Deus já não era mais o mesmo. Nós precisamos estar atentos, sabe por quê? Há um inimigo que é perigoso e ele tem lançado as suas âncoras, as suas armadilhas às portas de nossos lares, às portas de nossas igrejas. Infelizmente, nós vivemos numa cidade cercada, estão tentando privar a nossa liberdade, ameaçando a nossa segurança, colocando em perigo as nossas famílias. Este exército invasor, ele empreende uma amarga guerra para escravizar as almas. Estamos envolvidos numa guerra espiritual de valores, numa dura batalha no campo da moralidade, uma luta de vida ou morte em torno da família. Alastra-se por todos os lugares, todas as nações, todos os países estão vivenciando isso. Uma investida invisível para minar os alicerces da sociedade, aumenta a olhos vistos. O nosso futuro está em perigo. Este exército tem investido contra as igrejas, colocando abaixo nossas portas, invadindo os santuários. Seus soldados armaram suas tendas nos templos, alguns ocupando até mesmo os púlpitos. A igreja, infelizmente, está sitiada. Mas, irmão, quem é esse inimigo? Quem é esse adversário que dá ordem a essas tropas para fazer esse tipo de ação, para cercar, para minar, para afligir não só o povo cristão, mas toda a humanidade? A humanidade, ela vive em aflição, mas ela não desperta para isso. Aleluia! Ela não desperta para isso. Infelizmente, ela não desperta para isso. Só quer viver segundo o curso da sua própria vontade. A todo instante, a todo momento, Jesus fala. A todo instante, a todo momento, Jesus chama a atenção. Mas eles não querem ouvir a voz de Deus. Com uma vírgula, nessa frase que eu acabei de falar, eles só dão ouvidos à voz de Deus quando Deus fala algo que está envolvido em seus próprios interesses. Está envolvido apenas seus próprios interesses. Nós precisamos compreender que Deus, Ele deseja não só te presentear, mas Ele deseja também te abençoar espiritualmente, libertar você de uma prisão que você acha que não é uma prisão. Você quer ver uma coisa? Certa feita, eu conversando com uma pessoa, infelizmente, se dedicava ao homossexualismo, e essa pessoa virou para mim e falou assim: eu sou o homem dessa relação. Aí eu virei para ela e falei assim: mas o curso natural da vida não é esse. A palavra de Deus, ela vai mostrar que Deus fez homem à sua imagem e semelhança e fez a mulher tirando uma costela, uma parte do homem. Então Deus fez homem e mulher. E a Bíblia, ela vai dizer o seguinte: largará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Deus não fez mulher para se unir a uma mulher ou um homem para se unir a outro homem. Aí ela virou para mim e falou assim: mas eu estou exercendo o livre-arbítrio que ele me deu. Eu, tá, tudo bem, mas você está exercendo o livre-arbítrio de forma errada. A Bíblia, ela vai dizer, se não me falha a memória, no livro de Deuteronômio,
Deus, ele coloca diante do homem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Mas Deus, ele dá um conselho: escolhe tu, pois, a vida, para que vivas, para que seja abençoado, para que prospere, para que cresça. O livre-arbítrio, ele foi realmente colocado, mas Deus aconselha o melhor caminho. Mas ela insistiu em viver segundo o curso da vida dela. Ela virou para mim e disse que ela não estava pronta para viver presa. Aí eu peguei e virei para ela o seguinte: então vamos fazer uma comparação? Vamos ver quem está preso? Será que é eu que estou preso, que eu ando de calça ou ando de camisa? Será que é eu que estou preso, que não posso fazer determinadas coisas, que eu não posso me unir a determinadas situações? Aí ela é. Eu falei: não, eu sou liberto. Eu era preso quando eu era drogado. Eu era preso quando eu era um criminoso. Eu era preso quando eu era um prostituto. Hoje eu sou liberto. Ah, mas quando eu quiser eu paro. Mentira. Isso é uma mentira. Uma mentira que eu já vi vários dizer e muitos permanecem até hoje presos, acorrentados. Sabe por quê? Porque satisfaz o desejo da sua carne. Satisfaz, te leva a um prazer que traz satisfação para o seu ego, para o seu eu. Então, você jamais vai conseguir largar algo que está te trazendo satisfação e prazer. Mas quando ela começou a prestar atenção no que eu estava falando, entrou uma pessoa e levou ela para longe. Então, querido, esse inimigo, ele tem agido. Infelizmente, o ladrão, o perverso, o próprio Satanás, ele tem agido, ele tem trabalhado, ele tem realizado na vida, não só da igreja, como eu já falei, mas na vida de todos aqueles que estão de pé sobre a face da terra. Infelizmente, muitos têm até conhecimento de quem ele é e permanecem e desejam permanecer servindo e vivendo segundo a influência dele. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque o inimigo, ele não está brincando. A palavra de Deus, ele vai dizer que ele ruge como leão. Ele está ao derredor buscando a quem ele possa tragar. Satanás, ele não somente age na América, nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, na África, mas Satanás, ele age de uma forma no mundo todo, atacando, afligindo, e todos que são afligidos, são atacados, muitos sofrem ataques mortais. O nosso amanhã, queridos, depende de um exército que tenha poder de fogo para colocar fim a essa agressão. Somente um exército poderá defender a pobre humanidade e preservar-nos a nossa liberdade. Irmão, mas de que exército é esse que você está falando? É a igreja de Jesus Cristo, que foi comprada com seu sangue. Apenas ela está armada e equipada adequadamente para enfrentar esta batalha cujo nosso arqui-inimigo, infelizmente, ele tem ganhado o campo. Ele tem vencido. Ele tem alcançado muito, muito o seu objetivo. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que o inferno, ele tem sido povoado muito mais do que o céu. O céu tem sido pouco povoado, amigo. Irmão, irmã, precisamos despertar.
Sabe o que está acontecendo? As igrejas estão, cheias. Cheias, 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 cheias. Mas cheias, eu costumo dizer que estão inchadas. Aonde tem uma campanha, o crente corre para lá. Aonde tem uma igreja, onde tem profetada, o crente corre para lá. Aonde tem uma igreja, onde tem pula-pula e roda-roda, o crente está lá. Agora, aonde tem uma igreja, onde é pregada a verdade, aonde é implantada oração, aonde é implantado leitura e estudo da palavra, o crente não quer estar. Porque a única coisa que fortalece o crente é a palavra de Deus. A única coisa que fortalece o crente é a oração. Não é roda-roda, não é pula-pula. Não é revelamento, não é profetada. A Bíblia ela vai dizer, meu querido, infelizmente, as igrejas de hoje estão invertendo os valores. Amalá xarabaracando que a calavaraçai. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, querido: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. No livro de Mateus, a palavra vai dizer o seguinte, que os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. Vê os pássaros, não plantam, não colhem, não cegam, mas o Pai que está nos céus a sustenta. E não sois vós muito mais importante do que elas? Ou seja, Deus ele cuida, Deus ele guarda, Deus ele protege, Deus ele realiza na sua vida e na vida de cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos. Porque o Senhor, ele conhece as nossas necessidades. Hoje em dia, como eu acabei de dizer, os valores estão invertendo. O povo só está preocupado em buscar a bênção, o material, aquilo que vai satisfazer o ego. O povo só tem buscado o favor de Deus. Existe uma grande diferença. De bênção e favor. A bênção do Senhor não acrescenta dores, revela as Escrituras Sagradas. E não, irmão, então o favor acrescenta, não é isso que eu estou dizendo. Porque a bênção, quando ela vem de forma a trazer refrigério, a trazer conforto, a trazer alegria para você e principalmente a trazer glória e honra para o nome do Senhor. Não viva só de migalhas. Irmão, então você está dizendo que o favor de Deus é migalha, porque você vive preocupado somente com aquilo que você deseja. Aí você vai lá, está precisando de uma bênção. Aí você vai lá, busca, Deus, pela sua infinita misericórdia, concede. Aí você, arreda o pé da igreja. Já recebi o que eu precisava. Não preciso mais ir para a igreja, eu posso ficar em casa. Onde está o amor pelo Senhor que te abençoou, pelo Senhor que te concedeu o favor? Aí precisa de outra coisa, aí vou para a igreja, vou lá para a oração. Aí vai. Aí recebe aquilo que desejou e mete o pé de novo da igreja. Você vive de migalha. Um pouquinho hoje, aí daqui a pouco precisa de novo um pouquinho amanhã. As bênçãos do Senhor, elas são constantes. O que Deus falou para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para sermos benditos, bendigos, abençoados, nós temos que andar conforme a palavra. Ser firme e constante. É o que a palavra diz. Foi o que
que Éfeso deixou de fazer. Éfeso deixou de ser constante, deixou de ser atuante. Virou uma igreja onde passou a viver de rituais. O corpo de Cristo precisa despertar e se levantar para pelejar essa guerra. Desperta, ó igreja! É necessário despertar, é necessário acordar. A palavra de Deus tem que ser proclamada. A porta principal dos nossos tempos, pois foi para isso que fomos lavados, remidos, transformados, libertos, para anunciar o reino de Deus a toda a humanidade. Ah, irmão, mas eu faço isso. Amém. Permaneça fazendo. Sempre que eu posso, eu entrego um folhetinho. Amém, irmão. Continue fazendo. Mas e aqueles que se unem, que se ajuntam com outras pessoas? Oh, eita, Deus poderoso. Em vez de falar da palavra de Deus, se deixa levar pelas más conversações. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Paulo, ele fala: apartai-vos, saí do meio deles. As más conversações corrompem os bons costumes. Queridos, Apocalipse é um último alerta para as igrejas de Cristo. Temos visto o andamento dos acontecimentos em meio a esse mundo. Permanece indiferente aos fatos horríveis e terríveis que circulam pelo mundo. Já não há mais amor ao próximo, já não há mais interesse em preocupação, em interceder, em salvar vidas através da oração. Em nome de Jesus, Cristo breve vai voltar para buscar o seu povo. É por isso que se faz necessário que o seu povo desperte. Você lembra da passagem das virgens nércias? Será que você lembra? Vamos fazer uma pequena leitura lá desse capítulo. As virgens nércias. Vamos ler, que fica no livro de Mateus, no seu capítulo de número 25, que vai dizer assim, ó: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, o nosso noivo, Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos manter unidos novamente a Deus, fazer com que nós tivéssemos novamente acesso ao trono da graça. 5 dentre elas eram nércias e 5 dentre elas prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao encontro. Então se levantaram todas elas e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós também, e a vós outros. Ide antes ao que vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora.
Será que você está compreendendo o que o Senhor está falando com você nesta manhã? Eram 10, 5 inércias e 5 prudentes. A única coisa em comum ali foi que elas adormeceram. E a incomum é que as prudentes tinham reserva de azeite. Cuidado, querido. Cuidado. Não deixe o azeite da sua vasilha se esgotar. Porque no momento que você se voltar para tentar comprar, é o momento que ele volta. E o momento que ele voltar e a porta se fechar, aí será tarde. Será tarde. Não haverá uma outra oportunidade. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então é necessário nós despertarmos. É necessário. A cortina está prestes a se abrir. O drama da redenção está quase completo. E o clímax será a volta do nosso Senhor. Por isto, o alerta, ele é urgente. Mas que alerta é esse, irmão? Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha aí. Esse é o alerta. Mas para quem? Para todos. Para todos. Principalmente para a igreja. Principalmente para os salvos. Principalmente àqueles que, infelizmente, passaram a ser negligentes. A Bíblia ela vai dizer o seguinte: você que coloca a sua mão no arado e daqui a pouco você olha para trás, a Bíblia ela vai dizer que o Senhor não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer naquele que olha para trás. Olha bem a gravidade dessa palavra. Deus não tem prazer naquele que só olha. Imagina naquele que volta para trás. Irmãos, devido a isso, Israel passou um período de 40 anos no deserto, porque toda vez que Deus colocava Israel na prova, Israel lembrava do quê? Das cebolas, dos pepinos, do alho, da carne. Israel era escravo no Egito. Mas devido a algumas beneficências, né, que eram entregues a eles, eles estavam satisfeitos lá. Porque se não tivesse satisfeito lá, ele não ia pensar em voltar. Não. Aqui tá ruim, mas lá estava pior. Apesar de eu ter uma boa alimentação, de eu ter uma boa comida, apesar de eu ter determinadas regalias, eu era escravo. E quando eu errava, eu era açoitado. E quando eu cometia alguma falta, eu ficava até sem alimento. Eu não tinha livre-arbítrio para ir e vir. Eu só fazia aquilo que me mandavam. Eu só tinha acesso aos locais que era me permitido. Agora eu sou livre. Eu posso ir e vir, eu posso ir para qualquer lugar. Não vou pensar em voltar. Eu vou pensar em passar pelo que eu estou passando para que eu possa continuar caminhando em direção à terra que Deus havera prometido para mim. Porque o povo sabia da existência de uma terra prometida.
Moisés falou que vos levaria, que Deus os conduziria a uma terra que manda leite e mel. E devido a isso, querido, infelizmente, o povo acabou por ser repreendido de tal forma e corrigido de tal forma que impediu eles de entrar na terra prometida. É triste. É muito triste. Existe um versículo escrito pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, no seu capítulo de número 13, do seu verso de número 11 e 12, que vai dizer o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Agora olha só o alerta que Paulo dá: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armaduras da luz. Esta passagem mostra-me, irmãos, crentes sonolentos, dormindo, no escuro, andando nas trevas. Mas é hora de levantar e agir. O amanhecer da volta de Cristo está prestes a despontar. Acordemos. Ele está vindo. Por que enviar a mensagem de Cristo à igreja? É uma pergunta. Por que não ao Império Romano? Por que não a Domiciano, para que lhe corrigisse o governo? Porque o trabalho de Deus na terra é primordialmente consumado através de mim e de você, que somos a igreja de Jesus. Por que Jesus não comunica nada diretamente a nenhuma autoridade? Porque ela jamais vai entender, principalmente escutar a voz de Deus. Quanto mais entender, Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E quem foi que Jesus chamou para ter compromisso com Deus? A igreja. Foi a igreja. Não foi a Lula, não foi a Bolsonaro, não foi a nenhum tipo de governante espalhado pela terra, não foi. Foi especificamente com a igreja. Querido, Deus, em vez de mandar João enviar a carta a César, o objetivo principal de Deus era reavivar a sua igreja, que era a luz do mundo e o sal da terra. E, infelizmente, muitas dessas 7 igrejas estavam precisando acordar, principalmente Éfeso e principalmente, aleluia, Laodiceia. De todas as 7 igrejas, Laodiceia era uma igreja que estava totalmente apagada. Irmãos, entenda uma coisa: quando a igreja ela é vibrante, sua influência é sentida entre quem está envolvida com ela. Muitos hoje querem fazer do governo alvo de seus esforços ministeriais. Você sabia disso? Tem pastores, presta bem atenção, tem pastores que Deus chamou para estar lá. Porque se nós olharmos, quantas leis não foram aprovadas por causa dos homens de Deus que lá estão?
essas leis foram impedidas de serem colocadas em prática. Essa lei aí que estava tentando ser colocada em regime para ensinar determinadas coisas às nossas crianças na escola. Em alguns lugares, infelizmente, foi aprovado. Na minha cidade aqui não foi. Por quê? Porque homens de Deus, que Deus mandou, que Deus aprovou que estivessem lá, lutaram para que essa semente do mal não fosse implantada em meio às escolas. Que história é essa? Que a criança, ela não pode mais ser registrada como menina ou menino. Quando ela tiver maioridade, ela tem direito de escolher que sexo ela quer ter. Que negócio é esse de não binário? Não sou homem, nem sou mulher, não tenho afinidade nem com ambos, nem com nenhum dos sexos. Aonde existe isso? Aonde? E quantos estão aceitando esse tipo de situação? Ah, é normal. É normal para quem é crente. Para quem é cristão, servo de Deus, não é normal. Não é normal. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Entenda uma coisa, as igrejas, elas foram escolhidas por causa da sua representatividade e condição espiritual. O que Cristo estava para lhes dizer serviria para todas as igrejas do mundo. Aquele século onde João vivia e dos subsequentes, a luta pelas almas aumenta progressivamente. Cresce a batalha pelo coração do homem. E apesar, a igreja pode deter o curso das trevas. Apenas a igreja pode eliminar as forças do mal. Vamos lá, igreja. Vamos ser igreja. As igrejas são como pessoas. Somos nós. Não é o templo construído por mão de homens. A Bíblia ela vai dizer o seguinte, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não há duas iguais. Uma igreja realmente diferente da outra. Cada uma tem sua própria personalidade, forma e tamanho. Possuem suas próprias forças e fraquezas. Vivendo também em lugares diferentes. Uma na Ásia, uma na África. Você quer ver uma coisa? A igreja da África. Os nossos irmãos lá em Moçambique. As igrejas lá têm sido uma bênção, irmãos. Unidos e reunidos num só propósito. Buscando fazer somente a vontade de Deus. Quantos têm sido libertos, transformados, resgatados? Quantos têm sido salvos para a glória de Deus naquele lugar? A igreja sendo igreja, num lugar onde, infelizmente, as trevas dominavam. Isso está acabando. Aonde as enfermidades eram, infelizmente, dominadas, não é mais. Aonde havia guerras constantes, guerras frias, não há mais. Mas por que não há, irmão? Porque a igreja está sendo igreja. A igreja de Moçambique tem sido igreja. Quantos têm sido lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro naquele lugar? Entenda uma coisa, é necessário ser igreja. Irmãos, cada carta escrita é feita sob medida para cada igreja daquela época, levando em conta as necessidades, as específicas fraquezas de cada congregação. Cada congregação. Entenda uma coisa, que Deus, ele usa dos seus projetos, dos seus planos, para poder
abençoar a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer. A Bíblia ela vai dizer que Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Entenda isso. Entenda isso. Em nome de Jesus. Eu já estou terminando e amanhã a gente continua, porque o meu horário de almoço já está terminando. E amanhã a gente vai continuar da onde eu vou parar hoje. A carta às 7 igrejas, elas seguem um padrão comum. O cenário, seus remetentes, as virtudes, os pecados, a solução para aquele pecado, o sofrimento, o alerta e a promessa. Amanhã a gente vai falar sobre esses padrões, né, que foram escritos por João, mas revelados por Deus. Porque João não tinha conhecimento desses fatos que foram relatados para ele. E João estava preso, não tinha comunicação com nenhuma dessas igrejas. E Deus assim revela para João anunciar a essas igrejas, né, que Deus, aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele vê tudo. Ele vê tudo. Então, irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entenda uma coisa: é necessário a igreja ser igreja. Seja igreja de Jesus Cristo. Faça o que Deus mandou você fazer. Ande conforme Deus mandou você andar. Viva conforme as Escrituras te orientam, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Que Deus vos dê uma semana rica e abundante de paz, de alegria, de força, de sustento. Que o Senhor, nesta manhã, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, nesta manhã, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, nesta manhã, levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui e daremos continuidade a esta mensagem, a este estudo, no nome de Jesus.